A cana-de-açúcar é uma planta de origem asiática, que até a Idade Média era desconhecida pela maioria dos europeus. Na época das navegações, o açúcar só era consumido pelas pessoas mais ricas da Europa. O açúcar ele não servia só para adoçar, também servia como conservante de alimentos e droga medicinal. Para chegar à Europa, precisava atravessar tanto desertos como gerar lucro para mercadores italianos e árabes, que eram bem especialistas nesse mercado. E essa era mais ou menos a mesma história que com as outras especiarias, como cravo, canela, etc. Mas, nesse caso, os portugueses conseguiram aclimatar e produzir nas regiões colonizadas. O sucesso da produção portuguesa no Brasil acabou permitindo o acesso de cada vez mais europeus a essa mercadoria útil e saborosa. O que acabou sendo a alegria de uns, foi também a tragédia de milhões de outras pessoas, que foram escravizados, mortos, tudo para expandir os canaviais e os engenhos portugueses. Desde a carta de Pero Vaz de Caminha, já estava claro que o interesse de Portugal nessas terras surgiam das motivações que as navegações tinham tido até aquele momento. Ou seja, a colonização portuguesa da América foi, desde o início, uma empresa em busca de lucros no mercado de luxo europeu, uma conquista militar visando o fortalecimento da monarquia portuguesa e uma expansão cultural e religiosa em terras até então desconhecidas. A colonização era um empreendimento que se adaptava às circunstâncias e explorava várias formas de obtenção de lucro. Até o início da colonização do Brasil, os lucros vinham principalmente da pilhagem e do comércio. Então, eles tentavam dominar imensos territórios, mas em alguns pontos-chave para garantir o controle das rotas e afastar a concorrência. Quando a costa do Brasil começou a ser explorada, o que fizeram aqui foi continuar o que já faziam no resto do mundo. Quer dizer, até emplacarem o grande sucesso da produção de açúcar. Até 1530, o comércio entre Brasil e Europa foi basicamente pau-brasil. Então, os portugueses não fundaram vilas, cidades ou engenhos, mas apenas feitorias à beira-mar. As feitorias eram estabelecimentos que serviam para organizar as trocas com os indígenas e a extração e o embarque de pau-brasil, além de defender a posse portuguesa do território. Não era novidade nenhuma, já que as feitorias eram a forma predominante de colonização portuguesa, tanto na África quanto na Ásia. Mas as feitorias daqui não rendiam como as de lá, pois não existiam rotas de ouro, prata, pimenta ou outras mercadorias altamente lucrativas no mercado europeu. O comércio praticado com os indígenas nessas feitorias era o escambo, que se define como uma troca direta sem envolver dinheiro. É comum as pessoas pensarem que os escambos eram somente europeus ludibriando os indígenas, mas não era bem assim, já que os indígenas obtinham coisas que faziam bastante diferença em suas vidas, como, por exemplo, facões e outros utensílios que aumentavam a eficácia de seus trabalhos e davam muita vantagem em guerras. A grande tragédia não foi o escambo, mas o que veio junto: doenças, guerras movidas por europeus e a sujeição a diversas formas de trabalho forçado. Além de fundarem feitorias, os europeus também largaram alguns caras sozinhos ou em pequenos grupos pelas praias. Eram os degredados, condenados pela justiça em Portugal, que tinham como pena vir para cá. Até porque os degredados geralmente eram condenados por crimes nem tão terríveis. A maior parte deles era gente condenada por coisas como adultério, ou por ofender alguém na rua, ou cultuar alguma religião que não era católica, incluindo muitos judeus. Tem caso até de degredado que veio pro Brasil condenado porque limpou o nariz no pano do altar da igreja. A real é que os degredados eram mandados para cá porque tinham uma função estratégica muito importante para a empresa colonial, pois eles tinham que se virar, aprender as línguas e estabelecer boas relações com os locais para não morrer. Os que sobreviveram e se enturmaram com a galera daqui acabaram se tornando aliados importantíssimos para os europeus. Seu conhecimento era essencial para que a empresa colonial vencesse a resistência dos indígenas, aliando-se a uns e guerreando contra outros. Se bem que alguns até acabavam ficando do lado dos índios. Um desses casos é o de Cosme Fernandes, conhecido como Bacharel da Cananéia, que foi um dos primeiros degredados do Brasil e acabou se unindo a indígenas e espanhóis para saquear São Vicente em 1534. Esse foi um dos muitos ataques que os portugueses sofreram de concorrentes. E foi justamente para fazer frente a essas investidas que deu início à colonização efetiva do Brasil. Em 1534, o rei de Portugal se viu ameaçado pelos países concorrentes e decidiu dividir o Brasil em capitanias, um sistema de concessão de terra que existia em Portugal desde a Idade Média e que tinha sido adotado para incentivar a exploração de outras terras. As capitanias hereditárias ou donatárias eram uma forma de parceria entre o rei de Portugal e investidores privados. Por esse sistema, o rei concedia o monopólio da exploração das terras,
desde que os donatários organizassem a produção de gêneros lucrativos e afastassem as ameaças, e as capitanias passavam de pai para filho e davam amplos poderes aos donatários, inclusive o de nomear funcionários da administração e da justiça para distribuir as terras. Isso se dava na forma de sesmarias, que era uma posse que o rei concedia a seus súditos. Era uma posse que só se valia se a terra produzisse lucros para Portugal. A divisão feita em 1534 estabeleceu 14 capitanias portuguesas, segundo o Tratado de Tordesilhas. Essas linhas nunca se tornaram realidade fora dos mapas das leis. Poucos chegaram a tomar posse das terras, e aqueles que tomaram nunca seguiram os limites. O sistema deu resultados para Portugal apenas em algumas regiões da costa, em especial nas capitanias de Pernambuco e de São Vicente. Nessas capitanias foram surgindo, a partir de 1550, os primeiros engenhos de açúcar, e eles usavam o trabalho escravo de indígenas e africanos. A sociedade açucareira no Brasil é impensável sem a escravização. E pode parecer estranho, mas a navegação ao longo da costa brasileira era mais difícil do que aquela entre Angola e Brasil. E quando os portugueses deram conta disso, decidiram criar áreas que se complementavam economicamente. Nessa nova organização das colônias, o Brasil deveria se especializar na produção de açúcar e a Angola deveria se especializar na escravização. Com isso, a empresa colonial lucrava duplamente, já que vendia os trabalhadores e depois vendia a produção deles no mercado europeu. A relação entre a África e a América, sob o controle dos europeus, deu origem a um espaço econômico altamente lucrativo, o Atlântico Sul escravista. A história da formação deste espaço é contada pelo historiador Luiz Felipe de Alencastro no livro O Tratado dos Viventes. No livro, o autor conta como as margens do Oceano Atlântico se interligaram, conectando a escravização de pessoas na África à produção de cana na América, e isso com o consumo de açúcar e outras mercadorias tradicionais na Europa. Além das capitanias de Pernambuco e de São Vicente, a Bahia e o Rio de Janeiro também se organizaram áreas importantes na produção açucareira. E, em 1549, o rei decidiu dar mais um passo na organização do Brasil, criando um governo geral com sede em Salvador. A ideia continuava sendo a de garantir a posse portuguesa das terras contra ameaças de resistência e de invasão. Mas o governo geral também foi uma estratégia para incentivar a produção. Por exemplo, as instruções diziam que só deveriam permitir a posse da terra de quem tivesse escravos o suficiente para produzir açúcar para a Europa. Entre 1580 e 1620, o Brasil se tornou o maior fornecedor de açúcar para o mercado europeu. E, no mesmo período, o número de africanos escravizados introduzidos no Brasil se quadruplicou. Foi então que milhares de fugitivos dos engenhos de Pernambuco e da Bahia se reuniram numa serra, no interior de Alagoas, fora do alcance dos brancos, para viver de acordo com as tradições africanas. E esse era o Quilombo dos Palmares, ou Angola Janga, a pequena Angola. E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.